Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Em Evidência. Eu me chamo Sofia Mota Pacheco, acadêmica de Medicina do terceiro período da AF São João del Rei. E eu me chamo Pedro Villanova, acadêmico de Medicina da AF São João del Rei também, do terceiro período de Medicina. Hoje nós vamos entrar num tema que está transformando a formação médica e que também está muito em evidência, que é o uso das metodologias ativas no ensino de aprendizagem em medicina, mais especificamente na pediatria. A conversa de hoje é inspirada em uma revisão narrativa publicada na Revista de Educação Médica e promete abrir a nossa cabeça sobre como o ensino pode ser mais dinâmico, participativo e eficaz. Antes de entrar no tema, é importante entender o que é uma revisão narrativa. Diferente de uma revisão sistemática, que segue protocolos rígidos de busca e seleção de artigos, a revisão narrativa é mais livre e interpretativa. Ela permite que os autores conectem diferentes perspectivas, discutam experiências e construam uma visão ampla sobre determinado assunto. E também é o tipo de revisão ideal quando o objetivo é compreender um fenômeno educacional complexo, como o impacto das metodologias ativas na formação médica, em vez de medir apenas resultados numéricos. Muito bom, Pedro. Em relação à contextualização e justificativa, o ensino tradicional ele é baseado nas aulas expositivas, como a gente sabe, provas teóricas, um ensino maçante, e ainda domina a maioria dos cursos de medicina. Mas será que esse modelo realmente prepara o estudante para poder lidar com a prática médica, especialmente na área da pediatria? Então, Sofia, na pediatria, o aluno precisa de empatia, sensibilidade, escutativa e raciocínio clínico adaptativo. Isso dificilmente se aprende apenas com slides e anotações. As metodologias ativas vêm justamente para suprir essa lacuna. Elas colocam o estudante no papel de protagonista e o professor passa a ser um facilitador do aprendizado. A ideia é simples: aprender fazendo, questionando e refletindo. Em relação às principais metodologias ativas que funcionam hoje, quais as metodologias o estudo destacou? O estudo destacou que as principais foram a problematização, a aprendizagem baseada em problemas, ABP, e o fishbowl. Na problematização, o ponto de partida é um problema real ou simulado. Os alunos refletem, levantam hipóteses e buscam soluções. Na ABP, o grupo recebe um caso clínico e precisa investigar, discutir e propor hipóteses diagnósticas. Cada membro assume um papel colaborando de forma ativa. O fishbowl é uma técnica de debate. Um grupo discute no centro enquanto o outro observa, trocando depois os papéis, estimula escutativa e autocrítica. Muito bom. Agora vamos pensar num caso clínico ilustrativo, para tornar isso um pouco mais concreto. Vamos imaginar como essas metodologias funcionariam na prática. Você pode me dar um exemplo? Posso sim. Tem um exemplo aqui. Imagina uma criança de 2 anos trazida à consulta por febre há 3 dias, irritabilidade e redução do apetite. O exame físico mostra discreta hiperemia de orofaringe, ausculta pulmonar limpa e sem sinais de desidratação. Há histórico de otite média aguda há 2 meses. E esse caso é perfeito para aplicar a ABP. O grupo discute hipóteses como uma virose, infecção urinária, otite média aguda, pneumonia atípica ou febre de origem indeterminada. O raciocínio é guiado por perguntas: quais exames pedir, quando investigar bacteremia oculta, e o debate permite revisar condutas e protocolos de manejo da febre na infância. O interessante é que o grupo precisa pesquisar e articular fisiopatologia, sinais de alarme e manejo clínico, integrando teoria e prática. Depois a turma aplica o fishbowl. Um grupo debate a conduta, o outro observa a interação, a argumentação e a empatia na comunicação com os pais. Ao final, trocam os papéis e todos aprendem de forma profunda. É parecido, inclusive, com o que a gente
faz e pratica aqui, né, na matéria de habilidades e atitudes médicas. Sim. Quando a gente entra na prática, e aí tem o debriefing, depois quando a gente finaliza, o professor dá o que ele achou da nossa prática. Bem parecido. E em relação às vantagens do ensino ativo em relação ao ensino tradicional. Então, Sofia, as metodologias ativas aumentam a motivação, a autonomia e a integração entre teórica e prática. Já o ensino tradicional tende a ser mais passivo e pouco engajador. E, além disso, estimulam habilidades de comunicação e trabalho em equipe, fundamentais na pediatria, onde a relação com a família é bem essencial. Com certeza. E em relação ao estudo, os resultados e achados da revisão, o que você achou? Então, o estudo mostrou que o uso dessas metodologias aumentou o engajamento e a satisfação dos alunos. Eles se sentiram mais confiantes e participativos. E mesmo no ensino remoto, essas estratégias continuam eficazes, com adaptações como debates síncronos e fóruns virtuais. Eles se mostram flexíveis e bem sustentáveis. E em relação aos desafios e recomendações das metodologias ativas? Então, Sofia, em relação aos desafios, é o seguinte: os desafios incluem a resistência de docentes e a falta de tempo para planejar atividades participativas, né? E em questão, o estudo recomenda iniciar de forma gradual, investir em capacitação pedagógica, incorporar práticas ativas em pequenas doses nas disciplinas. Pedro, em relação à sua experiência pessoal com a metodologia ativa, o que você acha? Sofia, eu acredito que a metodologia ativa tem sido uma metodologia muito eficaz aqui na faculdade, porque eu vim de uma escola onde não tinha a metodologia ativa, né? Era mais padronizada ali, mais antigo. Ensino tradicional. Ortodoxa. E sinto que eu participando mais, né? Sendo mais ativo mesmo ali nas atividades e nos estudos, eu sinto que eu posso aprender bem mais e que o potencial, no geral, dos alunos tende a ser maior. Com certeza. É o próprio protagonismo do aluno, ele sendo a principal pessoa ali que vai poder comandar o que ele vai estar aprendendo. Porque o professor ele vai estar ali como um apoio, não como alguém que vai estar regrando e ditando tudo que o aluno vai precisar fazer. E cada um vai aprendendo no seu tempo ali, com o professor sendo mediador ali. Isso mesmo. E com os alunos até interagindo entre si e passando conhecimento um para o outro ali. Exatamente. E em questão da sua experiência, o que você achou dessa metodologia eu concordo com você. Eu acho que a metodologia ativa ela é muito eficaz, que o método tradicional ele falha em muitas coisas e continua falhando. E a metodologia ativa, ela é assim... Muitos não concordam, muitos não gostam, porque o aluno é o principal ator ali na própria carreira. Então, se você não tiver força de vontade e determinação, realmente ela não vai ser eficaz. Mas pensando num cenário onde existe determinação, ela funciona muito bem. E acredito que não tem tantos estudos ainda, né, que vão poder comprovar se essa metodologia ativa é mais eficaz do que a padrão, né? Mas acredito que com o tempo, seguindo essa metodologia ativa, acredito que os alunos vão aprender bem mais e se beneficiar mais com esse tipo de estudo aí. Com certeza. Então, agora, partindo para o encerramento e reflexão, o uso das metodologias ativas no ensino da pediatria desenvolve, além da empatia, raciocínio clínico, comunicação, o senso crítico. É uma mudança de paradigma no ensino médico. Sofia, então o que eu concluí aqui é que aprender ativamente não depende apenas do professor. Cada estudante pode assumir o papel de protagonista. Fica o convite. Na próxima aula, participe, questione e envolva-se. O conhecimento só se torna transformação quando é vivido. Então, esse foi o nosso podcast em evidência com o tema Aprendizado e Metodologias Ativas em Pediatria. Agradeço por terem assistido até aqui e até a próxima.
Espero que vocês tenham gostado e tenham absorvido um pouco do nosso conhecimento que a gente pôde passar para vocês aqui hoje no nosso podcast. Obrigado. Tchau.